Olá, que bom ter você aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Silvana Bleidor, eu estou aqui para ajudar a você a entender como funciona a dependência emocional e a ansiedade. Geralmente, esses dois sentimentos, essas duas circunstâncias, posso dizer assim, caminham sempre junto e atrapalham muito a nossa vida. Então a gente precisa entender quais são os mecanismos que acontecem com o nosso organismo e com a nossa mente quando a gente se depara com essa situação de dependência emocional e de ansiedade. Então vamos lá. A dependência emocional é um padrão de comportamento em que uma pessoa se torna excessivamente dependente de outra para satisfazer as suas necessidades emocionais. Autoestima, as causas da dependência emocional podem variar de pessoa para pessoa, mas algumas possíveis causas incluem, primeiro, baixa autoestima. Pessoa com a baixa autoestima, ela tende a buscar validação e aprovação externa, sempre de outras pessoas, tornando-se mais propensas a dependências emocionais. Isso é um problema muito grave. A segunda são experiências traumáticas, traumas passados, como abuso emocional ou negligência, podem levar uma pessoa a se tornar uma pessoa dependente emocional, como uma forma de evitar a dor emocional, por exemplo. A terceira coisa é a insegurança, sentir-se inseguro em relação a si mesmo ou ao relacionamento. Pode levar à dependência emocional quando você sente essa segurança, pois a pessoa procura constantemente a aprovação e a segurança do seu parceiro. Quarta coisa é o medo da solidão. Algumas pessoas têm um medo muito grande, um medo intenso de ficarem sozinhas, o que as levam a se tornarem excessivamente dependentes de outras pessoas para evitar a solidão. E a quinta coisa é a falta de habilidades de enfrentamento. A falta de habilidade de enfrentamento saudável pode levar uma pessoa a buscar conforto e apoio emocional em outras pessoas. Os sintomas, os sintomas da dependência emocional podem variar, mas podem incluir também, prestem bastante atenção, primeiro, a necessidade constante de aprovação, como eu falei, e validação do seu parceiro. A segunda é a dificuldade em tomar decisões sem a opinião ou aprovação do seu parceiro, não consegue tomar uma decisão sozinha. E o medo, que é o terceiro, intenso de ser abandonado ou rejeitado pelo seu parceiro. Quarto, sentir-se incompleto, aquele vazio sem presença do seu parceiro. O quinto é a dificuldade em estabelecer limites saudáveis no relacionamento. Isso é muito importante. O sexto é aquele ciúme excessivo, a possessividade em relação ao seu parceiro. O sétimo é sacrificar interesses pessoais, aquilo que você gosta, os seus objetivos, só para agradar o parceiro. O oitavo é sentir-se emocionalmente instável ou deprimido quando o parceiro se ausenta por algum momento, vai fazer uma viagem, por exemplo. É importante a gente ressaltar que a dependência emocional, ela pode ser muito prejudicial, tanto para a pessoa dependente quanto para o parceiro, pois pode levar a relacionamentos muito desequilibrados e tóxicos, e é muito recomendado procurar ajuda. E aí a gente também, eu falei agora sobre a dependência, né? A dependência emocional. Quais são as causas, como ela se manifesta no nosso organismo? Então, agora a gente vai falar sobre a ansiedade. Lembrando que as duas sempre vão andar juntinhas. A ansiedade é uma... A ansiedade é uma resposta natural do seu organismo perante as situações de perigo ou de estresse muito grande. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva e muito persistente e interfere nas suas atividades do dia a dia, pode ser um transtorno de ansiedade. E eu vou falar alguns sintomas comuns que incluem a ansiedade. Entendestes? Olha, preocupação excessiva, sentir-se constantemente preocupado
ou apreensivo, mesmo sem ter motivo aparente. Você está sempre sob pressão. Segundo, uma inquietação, sentir-se agitado o tempo todo, inquieto ou ter dificuldade em relaxar por alguns momentos. Terceiro é a fadiga, sentir-se cansado mesmo sem ter realizado atividades extenuantes. O quarto é a dificuldade de concentração, dificuldade em focar a atenção em uma tarefa ou sentir-se mentalmente confuso. Então é muito comum quando a gente está passando por esse período de ansiedade, a gente se sentir assim, aquela cabeça ruim, né? Aquela confusão, às vezes a gente fica meio perdido, sem saber até onde a gente está. Então isso a gente precisa tratar. E geralmente, como eu já falei, a dependência emocional e a ansiedade andam sempre muito junto, porque um depende do outro. É como se fosse um alimentando o outro. Então a gente precisa tratar isso e eu tô aqui para te ajudar. Se você está aí reconhecendo algum desses sintomas, é muito bom que você busque uma ajuda profissional. Ou converse com um familiar, com um amigo, alguém que você realmente confie e que realmente vá poder te auxiliar nesse momento que você está passando. E vamos lá para a quinta. A quinta é a irritabilidade. Sentir-se facilmente irritado ou ter explosões de raiva repentinamente. O sexto é um problema com o sono, ter dificuldade em adormecer, permanecer dormindo ou ter pesadelos, por exemplo. E o sétimo são sintomas físicos mesmo. Experimentar sintomas físicos como dores musculares, dores de cabeça, tensão, sudoreses, tremores, palpitação ou aquela falta de ar, como se o pulmão ele não conseguisse fazer aquela voltinha. Você parece que a sua respiração não vem até aqui, volta e não te deixa satisfeito. Isso é um sintoma de ansiedade. E aqui a gente também tem outras coisas, uma sensação de angústia, por exemplo, sentir-se constantemente no limite, como se algo ruim fosse acontecer. Outra coisa também, que é o nono, evitar situações desencadeantes, evitar atividades, lugares ou situações que possam desencadear ansiedade. Isso é muito importante. O décimo é um medo irracional ou ataques de pânico, que é muito comum também você ter um ataque de pânico. E o pânico, geralmente, depois de uma ansiedade muito generalizada, muito forte, você acaba adquirindo também esse transtorno. Só que o pânico, ele não avisa, ele simplesmente explode. Então é muito importante você ter essa consciência. E como que ele se manifesta? Ter medos intensos e irracionais, como medo de altura, medo de animais, lugares fechados, por exemplo, e entre outros. Também podem ocorrer ataques de pânico depois desse estresse todo que você passou, que são episódios de intensa ansiedade acompanhados por sintomas físicos muito intensos. As palpitações e a falta de ar, ela aumenta, e uma sensação de morte iminente, como se qualquer momento você fosse infartar. É importante lembrar que cada pessoa pode experienciar a ansiedade de maneiras diferentes. E nem todas as pessoas com ansiedade vão apresentar todos esses sintomas. Se você está enfrentando algum sintoma de ansiedade persistente e que interfere aí na sua vida diária, eu recomendo que você busque a ajuda de um profissional, de um médico, de um psicólogo, fazer um acompanhamento com um psicanalista, ter um diagnóstico adequado e um plano para você, porque a ansiedade e a dependência emocional, elas podem causar diversos danos à sua saúde física e mental. Abaixo estão alguns exemplos desses danos, eu vou falar para vocês. Primeiro, a saúde física, por exemplo. A ansiedade crônica, ela pode levar a problemas de saúde física mesmo, como dores de cabeça muito intensas, as dores musculares, distúrbios gastrointestinais, por exemplo, problemas cardíacos, insônia, enfraquecimento do sistema imunológico, ou seja, qualquer gripinha que passou longe de você, você já está caída, entendeu? Então é muito importante você cuidar desses probleminhas que parecem que a gente sempre vai conseguir relevar, porém a tendência é só que eles aumentem se você não buscar uma ajuda adequada.
E o segundo são os transtornos mentais. A ansiedade e a dependência emocional aumentam o risco de se desenvolver transtornos mentais, como depressão, transtorno de estresse pós-traumáticos, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, assim, e aí vem outras coisas também. O isolamento social, por exemplo. Eu falo porque eu já passei por todos esses problemas e eu precisei buscar ajuda, porque eu sempre acreditava que em algum momento tudo ia passar. Porém, eu passei por todas essas fases e hoje eu estou aqui por experiência própria para poder te falar que é importante que você busque um auxílio, sim. Principalmente na questão do isolamento social, que é muito comum acontecer quando a gente passa por tudo isso. Pessoas com ansiedade e dependência emocional, elas podem se sentir constantemente sobrecarregadas e incapazes de lidar com situações sociais, o que pode levar a um isolamento social e uma dificuldade em estabelecer e manter relacionamentos saudáveis. Exemplo disso, a gente pode ser muito prejudicado também no nosso trabalho. A gente perde a vontade, a gente perde a força de trabalhar, porque são muitos sintomas, como a falta de concentração também. Como que você vai trabalhar se você não está conseguindo se concentrar naquilo que você tem que fazer? Como você vai ter o seu dia a dia tranquilo e leve se você não está conseguindo? Isso tira completamente a sua produtividade de coisas cotidianas. Então é muito importante que você procure sim uma ajuda e que você faça um acompanhamento, que você vai ver como você vai se sentir mais leve e mais preparada depois que você conhecer tudo o que acontece, quais são os gatilhos que te levam a entrar nesse estágio. Você vai ver que a sua vida vai se transformar, você vai voltar a ser aquela pessoa que você era antes. E existe também a baixa autoestima. Você não consegue se amar, você não consegue se sentir bonita, você não consegue se sentir... enfim, você não consegue se olhar com amor próprio. E isso é muito triste. E isso faz com que a gente deixe de ter sonhos, por exemplo. A baixa autoestima e a dependência emocional muitas vezes está relacionada a baixa autoestima, pois a pessoa dependente coloca grande parte de sua autoestima e valor pessoal na aprovação e validação de outras pessoas. Por isso que é importante você tratar isso. Isso pode levar à falta de confiança em você mesma e a sensação de ser incapaz de ser feliz ou satisfeito com a presença de outras pessoas. Quinto, autonegligência. Você começa a ter ansiedade e a dependência emocional tende a colocar as necessidades e desejos dos outros sempre acima dos seus próprios, o que pode levar à autonegligência em você mesma. Elas podem se esquecer de cuidar de si mesma, de estabelecer limites saudáveis e buscar o autocuidado necessário para a sua saúde física e mental. Então isso é muito sério. Os relacionamentos tóxicos, a dependência emocional pode levar a relacionamentos completamente tóxicos e desequilibrados, onde uma pessoa tem o controle e poder sobre a outra. Isso pode resultar em abuso emocional, negligência e falta de respeito mútuo. E isso é muito triste. Você não quer isso para você, quer? É importante buscar apoio profissional para tratar tanto a ansiedade quanto a dependência emocional, a fim de evitar e amenizar os sintomas da ansiedade e dependência emocional. Pode ser um processo gradual, mas existe algumas estratégias que podem ajudar e você precisa ter consciência dessas estratégias. Aqui estão algumas sugestões que eu vou deixar para você. Primeira, claro, buscar a ajuda de um profissional, consultar um médico, terapeuta é fundamental para receber um diagnóstico adequado e um plano de tratamento individualizado para você. Eles podem recomendar terapia cognitivo-comportamental, terapia de exposição, meditação e outras abordagens terapêuticas para ajudar a lidar com a ansiedade e a dependência emocional. Praticar técnicas de relaxamento, por exemplo. Existem diversas técnicas de relaxamento
que podem ajudar a reduzir a ansiedade, como a sua respiração profunda, por exemplo, a meditação, o yoga, tai chi e relaxamento musculares progressivo. Experimentar diferentes técnicas e encontre a que funciona melhor para você. Hoje em dia, nós temos assim várias técnicas que podem estar auxiliando. A única coisa que você não pode aceitar é que isso seja normal para sua vida. O normal é que você se sinta bem e que você tenha assim um momento para você, que você possa entender que você merece ser cuidada e estabelecer em você mesmo uma meta de se cuidar e de se valorizar. Então isso é muito importante. Então busque ajuda. Eu sempre falo, busque ajuda, pois eu passei por todos esses processos e eu busquei ajuda e hoje eu me sinto uma pessoa renovada. Então vamos lá com mais uma diquinha. Exercite-se regularmente. A prática regular de exercícios físicos, como caminhadas, corridas, natação, aquilo que você gostar mais. Dança, por exemplo, não tem nada melhor. Pode ajudar a liberar endorfinas e reduzir a tensão e melhorar o seu humor. Além disso, o exercício também pode promover uma sensação de controle, de empoderamento sobre o próprio corpo. E isso é muito bacana. A quarta é estabelecer uma rotina saudável. Manter uma rotina estruturada e saudável pode ajudar a reduzir a ansiedade. Certifique-se de ter uma boa higiene no seu sono, com horas adequadas de sono. Evite o consumo excessivo de, por exemplo, cafeína, álcool e faça refeições balanceadas e regulares. Desenvolva habilidades de enfrentamento, isso é muito importante. Aprenda a identificar e desafiar os seus pensamentos negativos ou distorcidos. Pode ajudar a reduzir a ansiedade. Também é importante você desenvolver habilidades de comunicação assertiva, ser mais reta, estabelecendo limites saudáveis e aprender a lidar com o estresse de forma muito eficaz. Busque sempre um apoio social. Ter uma rede de apoio de amigos, familiares, pode ser fundamental nesse processo de lidar com a ansiedade e a dependência emocional. Compartilhar os seus sentimentos, isso é muito importante, e preocupações com pessoas que você realmente confie. E busque atividades sociais que promovam para você o bem. Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma vida que funcione, porque é muito triste quando a gente está vivendo esse padrão que eu citei aí, da dependência emocional e a ansiedade. Então, esses fatores aí, eles eliminam a nossa possibilidade de ter uma vida adequada, de ter uma vida que a gente sinta prazer em estar nela, porque a gente depender de alguém para ser feliz é muito triste, porque isso está tudo dentro de nós mesmos, e se a gente ter essa consciência e criar hábitos saudáveis, entender todo o mecanismo que acometem essas situações, a gente tem uma melhora de vida muito grande. Então vale a pena buscar uma ajuda profissional. Muito obrigada por estarem aqui.